E aí, pessoal, beleza? Tentar passar para vocês aqui, no dia de hoje, como que funciona o primeiro passo, né? Que a gente usa lá no tratamento do nosso CT lá. O primeiro passo, ele fala de admissão e rendição, certo? Dividido em duas partes. Essa questão da admissão, né, da doença, dependência química e tal, é um processo bem, vamos dizer assim, difícil, né, para os pacientes que chegam e são acolhidos lá no nosso CT. Por que que é difícil, né, essa questão da admissão? Porque muitas vezes a pessoa chega em determinado ponto, né, que até sabe que a droga, o álcool está sendo um problema na vida dele. Porém, a dependência, né, que ele tem em relação a essa substância é muito forte a ponto de querer muitas vezes manipular, né, o indivíduo a acreditar que é possível um controle, né? Que ele só perdeu o controle, que ele pode usar moderadamente e tal. Então, a gente trabalha o quê, né? Nesse processo de admissão aí. O indivíduo, quando ele fala, né? Quando ele mostra essa questão do controle, né? Que é possível, a gente já começa a desmistificar, né? Esse assunto por conta de quantas vezes ele parou para pensar, né, em relação às consequências que o uso e abuso de droga e álcool estavam trazendo para a vida dele. E ele começa a refletir que realmente, né, desde que começou o uso até o abuso, né, só trouxe consequência negativa e desnecessária por muitas vezes, né? Então, esse entrar em contato com esse movimento de admissão da doença, para ele, né, muitas vezes é incoerente, porque a fuga que ele fazia na substância de preferência que ele usava era realmente aquilo que deixava ele aparentemente, né, fora da realidade, fugindo aí dos problemas, dos sentimentos, das emoções, né, do dia a dia aí que ele presenciava, situações que geravam estados emocionais negativos nele. E aí ele simplesmente acredita que se ele administrar isso de uma maneira mais controlada, né, ele vai conseguir. Porém, né, deixo bem claro, não existe controle no tratamento da dependência química, né? O que existe é um programa que define, né, a doença como incurável, progressiva e fatal. Por que que é incurável, né? Incurável porque não existe remédio. Você não pode chegar lá na farmácia e falar assim, me dá um remédio para dependência química e o alcoolismo e eu vou parar de beber e parar de usar droga. Não é uma doença simples, assim como uma dor de cabeça ou uma dor de barriga. Pelo contrário, ela é muito séria. É uma doença a qual não se conhece a cura. Progressiva porque o indivíduo começa ali com um determinado uso, né, de determinada substância e aquilo vai aumentando, ele passa de uma fase experimental para uma fase habitual e por fim a dependência química e o fundo de poço, né? Ela progride, as doses têm que aumentar, o corpo, né, começa a reagir de uma maneira a fazer com que esse indivíduo use cada vez mais, né? E fatal porque realmente causa a morte, né, direta ou indiretamente. O indivíduo pode morrer de cirrose por conta do álcool, pode morrer de overdose por conta da droga, né? E pode chegar ao suicídio também por conta de muito consumo, né? E pode morrer indiretamente também. A pessoa que bebe, de repente, um acidente, né? Grave aí, fatal, ou até mesmo ocasionar a morte de outras pessoas dirigindo aí embriagado, né? O dependente químico, nesse ciclo vicioso, né? Nessa busca desse prazer imediato aí, ele não tem nada que impeça ele a fazer as coisas que vão trazer a sua droga de preferência. Então ele muitas vezes fica devendo, né, pro próprio traficante, fica devendo no comércio, arruma briga, arruma rolo, e muitas vezes essa consequência aí indireta pode chegar até ele de uma maneira bem
trágica, né? Levando o indivíduo aí a óbito. Mas enfim, falando de admissão, meu nome é Afrânio, sou um psicólogo e proprietário do Centro Terapêutico Patmos. Tchau, tchau.